A primeira carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, nós já lemos até o texto completo. Eu queria ler apenas 2 versículos, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Versículos 4 e 5 desta primeira carta em Apocalipse, capítulo 2, a partir somente o verso 4 e 5, que a gente vai acompanhando naturalmente o texto por completo e o contexto. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5, a igreja. Do chamado no domingo passado, o Senhor chamando para a salvação, mas também o Senhor chamando, ó Deus, para realizar a tua obra. Obrigado, ó Deus, porque nessa igreja de Éfeso temos muitas lições, ó Deus, que fala conosco do teu amor, na tua misericórdia e da oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o chamado, ó Deus, dessa igreja e o chamado a IEBT e as igrejas presentes, ó Deus, cada um de nós. Obrigado, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Meus queridos irmãos, o abandono do primeiro amor. O objetivo desta mensagem é que cada um de nós, escutando essa mensagem, meditando na palavra, possamos voltar, se porventura, de alguma forma, deixamos a prática das primeiras obras. Por exemplo, se você diz assim, com certo saudosismo: antigamente eu li a Bíblia muito, hoje eu não leio mais. Que tal voltar ao primeiro amor, às Escrituras? Se você diz assim, por exemplo: eu gostaria muito, eu já fui um tempo que eu era muito fiel, eu devolvi o que era de Deus, hoje, diante de tanta coisa, eu deixei isso. Que tal você voltar? O texto que a igreja acabou de ler é muito claro: lembra-te onde caíste. Ele diz que tinha contra aquela igreja que há 30 anos atrás era uma igreja fervorosa, uma igreja missionária, não é? Paulo, ele através da palavra de Deus, com Apolo, foram os dois, Paulo e Apolo muito poderoso na pregação, eles fundaram esse ministério, eles fundaram essa igreja. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, essa comunidade, ele vai ali cheio do Espírito Santo, uma cidade de Éfeso com aproximadamente 300 mil habitantes, e Paulo, sem internet, sem nada disso, sem os recursos que nós temos hoje, ele conseguiu mexer com a estrutura daquela cidade. A igreja de Éfeso, por exemplo, aquela cidade, tinha um culto ao imperador, era uma idolatria muito grande, não é? Uma cidade que realmente estava distanciada de Deus, e Paulo foi ali com Apolo, pregou a palavra do Senhor, anunciou a mensagem de Deus, e Deus, ele fez realmente grandes coisas. Mas, irmãos, passado 30 anos, se eu perguntar aqui, alguém tem 30 anos de evangelho? É possível que tenha. Cheguei aqui na IEBT, por exemplo, 1994, aí você faz uma conta, 1994 já existia a congregação, porque a igreja tem apenas 28 anos, 27 anos, né? Mas até congregação, antes que existia a congregação, nós já fazíamos parte. Eu estou falando por mim, em 1994, quando chegamos aqui, então já dá 31 anos, só que na igreja de Éfeso, só para os irmãos terem uma ideia, porque o apóstolo, o evangelista João, recebeu essa mensagem de Deus, era porque estava acontecendo uma frieza naquela igreja, e é possível que hoje também, alguns irmãos já não têm mais aquela alegria de um culto de oração como o de hoje, já não tem. Ok? Ok? Já não tem aquele fervor, aquela dedicação do comecinho, quando era aqui o missionário, quando a igreja começou. A gente vê a história de homens que se dedicaram, se notabilizaram, que trabalharam na igreja,
fizeram tantas coisas naquele tempo. Parece até que a gente fica com aquele saudosismo, um tipo museu. Mas naquele tempo eu evangelizava, eu já vi muita gente dizendo, eu já subi ladeira, desci ladeira, subi monte. E como é que está hoje? Eu não perdi uma escola bíblica dominical? E hoje, como é que está? É pensar no que você diz, eu não perdi oração e hoje você perde. Então, aqui o ponto principal tem uma mensagem profunda, mas um dos pontos que quer abordar, que o Espírito Santo quer falar com essa igreja, é que ela volte, porque se não voltar, haverá consequências, porque aqui tem uma advertência para quem deixou e continua sem querer fazer, porque manda lembrar, no versículo 5, lembrar onde caiu. Tem outra questão também, outro verbo importante, não só lembrar, mas se arrepender de verdade e voltar. Se você perceber no capítulo número 5, lembrar onde caiu, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. E a gente vai perceber que aquela igreja recebeu o elogio também do Espírito Santo. É possível que a gente receba um elogio, como fulano trabalha, como fulano se dedica, mas será que a gente realmente está fazendo a obra de Deus, ou a gente apenas somos ativistas? Porque tem um ativista religioso, faço isso, faz aquilo, não perde culto, mas parece que o culto de verdade, Deus não está se agradando, ou a gente vai ouvir aquela palavra tão pesada, você está me adorando com os lábios, mas o coração não é comigo, você quer aplausos, você quer afagar, que alguém amassageie seu ego, você quer viver de elogios, você quer servir aos homens, você quer ser visto, você quer ser vista, você quer aplausos, você quer plateia. Já pensou Deus falando isso com sua igreja? Alguém já disse que começar é fácil, parece que no começo tudo é flores, mas a questão aqui, que está se revelando nessa noite, é a continuidade. Se eu já tenho aquela alegria de chegar na hora, de me sentar, de ficar escutando o sermão, de anotar. Conheço um irmão que pegava uma canetinha, um lápis, uma Bíblia dele, já anotava os tópicos dos sermões, e ali aprendia, ficava remoendo, e ainda conversava com o pastor. Eu não entendi direito aquilo, como é que foi isso, porque às vezes na mensagem nem tudo às vezes é dito, aquilo que Deus permite, mas o ouvinte curioso, que quer aprender, que quer crescer, ele também faz os questionamentos. E aqui, irmãos, eu vejo também, de acordo com esse texto, que nos nossos dias também, hoje a vida cristã, pessoas que começou a todo vapor, ninguém segurava, e agora já não estão correndo mais conosco. Corriam bem, hoje já não corre mais. Eu me lembro que quando assumi o ministério, não estava sendo fácil, eu já vinha de uma caminhada como evangelista de 5 anos, e comecei a trabalhar com aquela alegria, com aquela correria. Aí alguém disse assim, isso é no começo, não passa nem 2 anos assim, depois perde essa alegria, no começo é assim. Era matinal de manhã, matinal de novo, matinal não sei o que, de novo. E eu digo assim, Senhor, aí vieram falar para mim, até um irmão, disse assim, estão dizendo que o senhor está começando com muita carreira, mas aí depois não vai contar assim não. Eu disse, vamos em frente, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, completando 25 anos de ministério, e eu posso dizer como profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E agora dia 18 de fevereiro, vamos começar 40 dias de oração. A partir do dia 18 até o dia 31 de março, 40 dias de oração presencial aqui na igreja. Eu sei que tem irmão que não pode vir, mas a igreja vai estar aqui orando, vai estar clamando durante 40 dias. Eu gosto muito disso e vamos estar orando. É aniversário EBT, é aniversário do pastor, é acampamento, é tanta coisa, é bênção de Deus na tua casa, é bênção de Deus na minha casa, e a gente precisa orar. O caminho é esse. E aqui na revelação, estas coisas quem diz é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. A candeeiro de ouro aqui é um simbolismo referindo-se à igreja. Ele diz assim, eu conheço quem é você. Irmãos amados, olha para mim, o tempo está avançando, mas eu quero dizer para você algo. Deus conhece profundamente você, irmã Suzana. Deus conhece profundamente você, irmã Sara. A cada irmão aqui presente, Deus conhece muito bem quem é você, irmão Laércio. Ele sabe tudo sobre mim, Ele sabe tudo sobre você. Ele conhece nossas motivações, Ele conhece, a palavra nem sai da minha boca, Ele já sabe tudo. Ele sabe que você e eu, nós não somos perfeitos, mas nós amamos o Senhor e queremos fazer a sua obra.
Aqui me parece que em momento nenhum ele procura a perfeição, mas eu conheço quem é você, eu sei do teu labor. Parece que esse é um trabalho exaustivo, pessoas que trabalhavam e continuam trabalhando. Hoje eu estava conversando com a obra que está avançando aí, estamos em oração, e ele disse assim, o trabalhador não está mais com o ajudante, e quem está ajudando agora é os irmãos EBT. Aí fez, esses irmãos aqui são fogo, eles pegam mesmo no batente, da hora que eu estou aqui, até essa hora eles estão aqui. Eu disse, ai da gente se ele não tivesse. Irmão Edmilson, o irmão Fábio, o irmão, nosso irmão Agnaldo, diácono, nosso irmão Ailton também aqui, sempre Deus levanta alguém, nossas irmãs trabalhando, e eles assim, não tem ajudante, mas os irmãos estão lá, levando os andames, tudinho. Conheço o teu trabalho, eu conheço o teu esforço. Aqui Deus está dizendo, ó, você não pode suportar gente ruim, irmãos, e diante desse texto, aqui a gente tem um aprendizado enorme, muito grande. O que Deus está falando conosco. Deus conhece o que esfriou você. Veja, Deus pode conhecer e conhece aquilo que desanimou você na caminhada. Porque às vezes você na caminhada tem a coisa que vem ali entristecer, mas Deus, Ele está dizendo, conhece você, conhece sua dor, conhece a sua luta. Você pode dizer para seu irmão, Deus conhece você. Diga para seu irmão, Deus conhece você, conhece o teu andar, conhece o teu levantar, a palavra nem saiu da tua boca e Deus conhece todas as coisas. Então, meus irmãos, temos um Deus que conhece a sua igreja. O pastor, às vezes, pensa que conhece, mas quem conhece essa igreja é Jesus, amém? Porque Ele é o dono da igreja. Vejamos então, 3 pontos que eu queria destacar aqui, o perigo da gente deixar o primeiro amor. O que acontece? O abandono do primeiro amor, infelizmente, é uma realidade na vida de muitas igrejas hoje, de muitos irmãos, que já não tem mais aquela alegria. Por que as pessoas perdem o primeiro amor? Em primeiro lugar, 3 pontuações, bem rapidinho. Pode ser resultado das dificuldades da vida cristã. Vocês lembram que Jesus falou que uma semente caiu no meio dos espinhos? Ou não foi? E sufocaram. Outros caíram em pedregais, nas pedras, também não frutificaram. Dificuldade. Irmãos, é uma grande ilusão alguém que pensa que a igreja, que o irmão não passa por lutas. Às vezes vem luta tão grande, para você nunca mais pisar na igreja e em nenhum lugar. Levanta-se coisa difícil. E aquela pessoa se entristece, dói seu coração. Diz assim, para ali eu não volto mais. Porque você é apontado, porque às vezes é machucado. E alguém sem misericórdia. E tem isso dentro da igreja? Tem. E eu faço uma pergunta aqui, sinceramente. Quem daqui, em algum momento, diz assim, eu vou sair daquele lugar. Eu vou sair da igreja. Eu não aguento mais. Vem perseguição, irmão. E aqui ele diz assim, olha, pode ser a experiência. O primeiro ponto que aqui destacamos é em relação ao abandono do primeiro amor. Pode ser isso, resultado das dificuldades da vida cristã, do dia a dia. Às vezes a oposição está dentro de casa, de novo para a igreja. Vai fazer o que lá na igreja? Pode ser alguém que não caminha contigo, que critica, já vai dar dinheiro? Já vai entregar o que? O dinheiro aqui, cheio de problemas, e você ainda vai dar dinheiro à igreja? Tem muitas oposições para você abandonar a obra do Senhor. E ele diz aqui que a fraqueza pode ser isso, em primeiro lugar. Esta é a primeira carta de Apocalipse, endereçada àquela igreja de Éfeso, uma igreja que enfrentou todo tipo de dificuldades e problemas, para permanecer fiel a Deus. Então, alguma dificuldade que é possível que aquela igreja tenha passado e também você passe. Primeiro, tiveram que trabalhar de forma dura, perseverante. Aqui em várias versões diz o seguinte, por labor, copos, que significa trabalhar até a exaustão. Trabalhou muito que cansou, mas não foi reconhecido. Parece que alguém não me reconhece. Irmãos, você trabalha, eu trabalho finalmente para quem? É muito bom a gente receber um apoio, mas lembre-se que o teu trabalho não é para homens, você trabalha para Deus. Quando é para homem, vocês mandam sair por causa de fulano, não. A obra é muito mais profunda. Infelizmente, se você não conhece, eu conheço. Pessoas que deixam, às vezes, deixa a igreja, esfria o primeiro amor, por causa de A, por causa de B. Você deixou o seu lugar por causa de quem? Ainda bem que Jesus nunca deixou a cruz, por conta das afrontas que ele recebeu. Mas também a dificuldade cristã aqui pode ser
não só enfrentar homens maus, das dificuldades, tiveram de colocar à prova falsos apóstolos mentirosos, tiveram que suportar provas a serem testemunhas de Jesus Cristo, está no versículo número 3, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tem alguém aqui que sofreu e pode estar sofrendo prova por causa do nome de Jesus Cristo, mas sabe onde você está? Aqui nessa noite. Alguém que não te compreende, alguém que te critica, mas sabe onde você está? Adorando a Deus aqui nessa noite. Tu chega cansado de casa, depois do dia de trabalho, ainda vai para a igreja, vai dormir. Eu estou dormindo e você se esforça e vem. Você tem suportado porque você é escolhido. E aqui existe um elogio quanto a isso, mas eu quero, irmão, já passar para o segundo ponto. Mas essas pessoas tiveram que enfrentar heresias dentro da igreja. Muitas heresias, mas fica firme na palavra, lê a palavra. Continuar amando como antigamente, depois de passar por essa dificuldade, não é fácil. Depois de ser caluniado, depois de ser apontado, depois de ser criticado, e você continuar firme. É fácil? Não. Depois você se levantar e continuar caminhando, é fácil? Não. Mas você tem que olhar para Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé. E aqui, nesse primeiro ponto, também em nossos dias, o abandono do primeiro amor pode ser resultado das dificuldades do relacionamento de igreja, de desilusões, os muitos trabalhos, o ser vítima de engano. Tudo isso pode contribuir para você ter desanimado. Mas eu quero dizer algo para você: não desanime, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não deixe, porque Deus não vai aceitar essa desculpa, é minha e sua. Ele vai se aborrecer. Eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Mas também, irmãos, o abandono do primeiro amor, além de ser um resultado das dificuldades da vida cristã, e tenha certeza que essa posição de quem tem abandonado está desagradando a Deus. Segundo ponto é esse: diante do que vimos, até poderia dizer, bem existe bons motivos para deixar a igreja, bons motivos para abandonar o primeiro amor, mas não é o que o texto mostra. O abandono do primeiro amor desagrada a quem? A Jesus. Olha, escuta aqui: eu tenho contra ti, quem está dizendo isso é o Espírito Santo, não é o pastor Samuel não. Eu tenho contra ti que tu deixaste a tua igreja, o teu primeiro amor. Não abandone o primeiro amor, aquela sede que você tinha de orar. No passado eu contribuí. Lembra-te onde foi que tu caíste? O que foi que você deixou de você fazer isso? Arrepende-te, procure se arrepender e volta. A partir de hoje você vai voltar a praticar a primeira obra. Ou você pode fazer a opção de continuar no erro, por causa de A, por causa de B e por causa de qualquer coisa que seja. Então, meus irmãos, desagrada a Jesus. Não importa o quanto soframos pela obra, não importa o quanto sejamos desprezados, criticados, o quanto sejamos enganados ou explorados, o amor deve continuar sendo a marca principal do servo do Senhor. Continue amando, Deus proverá. A igreja de Éfeso recebeu elogios e merecia. Era uma igreja doutrinada, uma igreja vencedora, mas Jesus Cristo a repreendeu, dizendo: eu tenho contra você, que você já não tem aquela sede de fazer a minha obra. Você perdeu o primeiro amor. Tem um cantor, não sei se é Samuel Mariano, o Espírito Santo dizendo que está com saudade daquelas madrugadas de oração. Agora está dormindo. Houve aquele tempo que você lia a Bíblia, devorava a Bíblia, ficava lendo, ficava buscando. Sabe o que acontece hoje? Nada. Muito mal um salmo. Hoje a gente está no Salmo 134. Talvez alguém nem leu ainda. Eu tenho contra ti isto, que tu deixaste as escrituras, deixaste de orar. Não, pastor, quando orando, mas não ora como antes. Aqui está falando bem claro o versículo de número 4. Eu tenho contra você, que você abandonou o primeiro amor. Deixa o versículo 4 aí. Tenho, porém, contra ti. Meus irmãos, aqui fica claro. Talvez você tenha uma boa desculpa para ter deixado o seu lugar, que Deus tinha colocado você, e você sabia que aquele lugar foi Deus que colocou você, mas você arrumou todas as desculpas, e eu não estou dizendo que você está mentindo, mas foi mais forte o que disseram para você do que a chamada de Deus. Sabe por quê? Você abandonou. Eu não acho que você está bem
se acontecesse com você. O que fica claro é que quem fez isso desagradou a Jesus. E o texto diz que não ficará sem castigo. Não ficará sem castigo. Percebe-se também que nesse texto, que o abandono do primeiro amor não ficará sem punição. Acredita nisso? Está aqui na Bíblia. Vamos lá? Num texto, Jesus ameaça a igreja de Éfeso com a remoção do candeeiro, tirar ela do seu lugar. No verso 5, se não se arrepender, veja se está assim: olha, lembra-te onde caíste, arrepende e volta à primeira prática das primeiras obras, e se não, eu venho contra ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Deus está dizendo, vou tirar você. Olha, é muito forte isso, irmão. Aí você vê no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20, o que significa o candeeiro, vai remover você. Então aqui nesse texto, fiquei pensativo, quando diz que vai ter castigo. Não é simples de descobrir o que significa remover o candeeiro. Apocalipse 1:20 fala sobre isso. Percebe-se que o candeeiro representa a própria igreja, que está na presença de Jesus. O pastor Hernandes, ele diz que viajou para lá e tem lá o monumento à destruição da igreja de Éfeso. Foi aniquilada, porque abandonou o primeiro amor. Ele fala sobre isso em um dos seus sermões. Eu estava escutando, até compartilhei com o pastor Abisaí. Como é ruim quando a igreja literalmente, aquela igreja local, deixou de orar, portas fechadas, abandonou a EBD, abandonou o evangelismo. É uma igreja que só vai lá, tem outro sentido, não tem mais de anunciar a palavra do Senhor. Deus disse, eu vou remover vocês. Eu não quero. E pode ser também, isso alguns autores dizem que pode ser também, não a igreja, a templo, mas a igreja nós, será removido. Porque abandonou o primeiro amor. E concluindo, irmãos, eu queria apresentar mais alguns temas, concluindo. O que fica claro, isso é de uma forma, se aplicarmos o princípio envolvido no texto, para indivíduos e não a igreja, creio que aquele que abandona o primeiro amor, também pode esperar algum tipo de repreensão de Deus. Eu castigo e repreendo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Tem que ter lugar para arrependimento. Meus irmãos, essa breve reflexão termina. Quando terminar esse castigo, pastor? A graça de Deus é tão grande, irmão, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela é grande, que tem solução para tudo. Fique de pé, por favor. E diga para seu irmão, Deus tem solução para tudo. Por favor. Deus tem solução para tudo. Já disse seu irmão? Já? Agora senta. Só para você não cansar. Terminou não. Ficou contente, não foi? Ficou contente, pessoa que ia terminar. Mas só para você despertar. Deus tem solução para tudo. O irmão pegou na Bíblia tudo, mas não sai agora não. É só mais um pouquinho. Olha o que significa. Volte às práticas do primeiro amor. Não sabe onde errou? Você está dizendo, eu estou tão gordinho, estou me sentindo bem, mas quando eu praticava o exercício, eu estava bem. Então volta a caminhar. Volta a te exercitar. Está percebendo que quando a gente identifica o problema, a gente tem que voltar? Jesus diz no verso 5, que o abandono do primeiro amor na vida cristã. Entendeu isso? O abandono do primeiro amor é uma queda na vida cristã. Ele convoca os que estão nesse estado de queda, lembraram-se da posição novamente às boas obras praticadas no ardor dos primeiros passos da vida cristã, ou quando voltamos ao melhor estágio onde tivemos. Fazer uma pergunta aos irmãos, de olhos fechados, a gente já está concluindo. Qual foi o que você acha o melhor momento que você viveu na vida cristã? É o que está hoje? Que bom. Você está no melhor momento agora. Hoje já houve momentos melhores. Você lia mais a palavra, que você andava com Deus. Como é que está hoje? Parece que começar é bem fácil. A continuidade terminar é difícil. Alguns em nosso meio, fiquem em oração recebendo isso. Estão iniciando a caminhada cristã. Estão muito alegres. Mas muitos deles já não estão com aquela alegria do começo. Nem pergunta mais pelos cultos. Nem se entristece quando faltam os cultos. Está mudando alguma coisa. Fique atento ao que está acontecendo com você. Você pode estar esfriando. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade,
O amor de muitos o quê? A esfriar. Sem você perceber, você pode estar frio, sem alegria. Amem cada vez mais a Deus. O conselho é: ame a obra de Deus. Ame a seu irmão. Considere seu próximo. Se você antigamente não tinha, eu era tão em paz, pastor, não tinha problema com ninguém, não tinha ninguém inimigo, e hoje você tem, está na hora de quebrar isso. E volta à comunhão. Está pensando que é fácil isso? Não é um tema fácil não. Mas aqui o texto diz: volta ao primeiro amor. Faça o melhor de vocês pelos outros. Você pode até não ser reconhecido, como nos velhos tempos. E se for preciso, volte ao primeiro amor.